Com nova queda na economia, o Brasil entra em recessão. Presidente Dilma diz que o país vai superar a crise sem ódio. Proposta para recriar a CPMF é criticada também por aliados do governo. Sujeira na areia de praças e creches põe as crianças em risco. Projeto do ator Brad Pitt ajuda a reconstruir cidade devastada pelo furacão Katrina nos Estados Unidos. Na série especial, imagens raras do programa que lançou a Jovem Guarda. Boa noite. O Jornal da Record começa com a notícia do encolhimento da economia brasileira no segundo trimestre. O produto interno bruto ficou 1,9% menor do que o do primeiro trimestre. Isso significa que o Brasil produziu menos riquezas e como essa é a segunda queda seguida, o país entrou naquilo que os economistas chamam de recessão técnica. A cada mês, menos trabalhadores nos canteiros de obras. E com a redução de investimentos do governo em infraestrutura e a retração no setor imobiliário, as construtoras dizem que o desemprego no setor vai aumentar ainda mais. A nossa previsão é de 480 mil demissões esse ano. Isso quer dizer que deve haver mais 300 mil demissões no segundo semestre. Essa crise ainda vai intensificar mais ainda no segundo semestre. Em ritmo lento, a construção civil foi o segmento que teve o pior desempenho e o que mais pesou na queda da indústria no segundo trimestre. A agropecuária e o setor de serviços também tiveram resultados negativos. A economia brasileira recuou 1,9% na comparação com os primeiros 3 meses do ano. Com o PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país, negativo por 2 trimestres seguidos, o país entrou em recessão. Isso havia acontecido pela última vez no início de 2009. A redução dos investimentos, como a compra de máquinas e equipamentos, e do consumo das famílias, também influenciaram o resultado. A gente pôde ver aí uma deterioração dos indicadores de emprego e renda, um aumento da inflação. O componente mais importante é a despesa de consumo das famílias, que pesa cerca de 63% do PIB. Para este economista, o Brasil deve terminar o ano com uma queda em torno de 2% no PIB e voltar a crescer no segundo semestre de 2016. O governo precisa adotar uma política voltada para o crescimento econômico, no sentido de fazer com que a indústria volte a ser o grande motor da economia. A questão de crescimento não é só uma questão olímpica de competição, é que o crescimento traz emprego, traz aumento da renda, aumento do consumo e voltamos à normalidade. A presidente Dilma está no Ceará, onde participou da entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida. Ela pediu amor no coração para superar a crise. Na cerimônia por videoconferência foram entregues 2.700 casas nos estados do Tocantins, Pará, Pernambuco e Ceará, onde a presidente estava. No discurso, Dilma afirmou que a crise é grave, mas passageira. Tem uma minoria que aposta sempre no quanto pior, melhor. É aquele pessoal que pesca em águas turvas. Não vamos deixar haver retrocesso nesse país. Nós temos a garra de superar as nossas dificuldades e muito amor no coração e com nadinha de amargura ou de ódio. As análises dos alimentos servidos às crianças contaminadas por uma bactéria em uma escola de Santo André, na Grande São Paulo, deram resultado negativo. Ainda não se sabe o que levou mais de 50 alunos a serem internados com infecção. 2 continuam no hospital. A escola passa por reformas na cozinha para atender às exigências da vigilância sanitária. Até agora, os resultados de 3 amostras da comida servida às crianças deram negativo, mas há outras análises em andamento. São amostras de café da manhã, almoço e janta de 3 dias. A água do colégio também passou no teste. O que se sabe é que o surto que levou mais de 50 alunos ao hospital foi provocado por uma bactéria chamada Shigella sonnei. O período de incubação dura de 12 a 48 horas. A Shigella ataca e destrói as células do intestino e o tratamento é feito com antibióticos.
Além dos alunos que foram intoxicados, a bactéria também foi identificada em um dos funcionários que trabalham na cozinha da escola, mas ele não precisou ser internado. Um inquérito epidemiológico que está sendo realizado vai tentar descobrir agora se ele é apenas uma das vítimas, assim como as crianças, ou se foi o responsável pela transmissão da bactéria para os alimentos. Apenas 2 alunos continuam internados em observação. Caio, de 8 anos, foi o caso mais grave. Chegou a ficar na UTI e a ser submetido a uma cirurgia no abdômen, mas recebeu alta hoje. Foi uma semana de desespero, mas uma semana que passou. Agora um alerta aos pais. O resultado de uma pesquisa que avaliou a qualidade da areia nos parquinhos do Rio de Janeiro é assustador. Um verdadeiro perigo para as crianças que estão sujeitas a doenças graves. O empenho e a dedicação de seu Roberto são fundamentais para o bem-estar de 120 crianças desta creche na Zona Oeste do Rio. O tanque de areia tem tratamento especial. Ao fim do dia, ele passa a peneira em todos os cantos. Depois, é nivelar o espaço e desinfetar o tanque. Como se estivesse cuidando da minha netinha, entendeu? Que a coisa mais linda do mundo ver a criança toda alegre brincando aqui. A cobertura com a lona é a garantia da manutenção da limpeza até a próxima vez que as crianças retornarem ao tanque de areia para brincar. Mas uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz revela que nem todas as creches têm os mesmos cuidados e que a situação nos parques públicos é bem pior. Aqui no Leme, na Zona Sul, o estudo revelou que o índice de coliformes fecais encontrado na areia está 16 vezes acima do tolerável. As crianças brincam em meio a parasitas, fungos e bactérias. Estão sujeitas a doenças de pele, verminose, conjuntivite, problemas gastrointestinais e até complicações mais graves. Existem doenças que podem levar até a óbito, relacionadas com cocô de pássaros, de pombo principalmente, como a toxoplasmose. A pesquisa serve de alerta para os pais. Por mais que as crianças fiquem protegidas no parque, a qualquer momento podem levar as mãos à boca. Vou esperar que a prefeitura tome providências, esterilize, por enquanto vai ficar mais na creche. Em São Paulo, um homem perseguiu um agente de trânsito depois de levar uma multa por estacionar em local proibido. Ele tinha um canivete na mão. Pessoas que estavam na rua conseguiram controlar a situação. Os 2 prestaram depoimento e foram liberados. E você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp, 989333150. Morreu hoje o primeiro religioso a ser processado pelo Vaticano por pedofilia. O arcebispo polonês Józef Wesolowski faleceu antes do início do julgamento. A morte é cercada de mistério e as causas não foram divulgadas até agora. Józef Wesolowski foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã, na residência oficial que ocupava dentro do Vaticano. O arcebispo católico era mantido no local em prisão domiciliar desde setembro do ano passado, quando foi acusado de pedofilia. Ele teria pago para manter relações sexuais com crianças, algumas de apenas 13 anos. Os crimes aconteceram durante os 5 anos em que o religioso foi embaixador da fé católica em Santo Domingo, na República Dominicana. Wesolowski usava disfarces para frequentar zonas de prostituição infantil. Além disso, usava a internet para comprar e armazenar material de pedofilia. O arcebispo voltou para Roma em 2013, quando a primeira acusação foi divulgada pela imprensa. Ele foi preso e perdeu os títulos religiosos. Se tivesse sido condenado pela Justiça do Vaticano, poderia pegar apenas 7 anos de cadeia. Apesar da divulgação de vários casos de pedofilia que envolvem religiosos católicos, essa seria a primeira vez que um integrante da igreja iria a julgamento por abusar de crianças. As audiências estavam marcadas para começar no mês passado. Isso só não aconteceu porque um dia antes o réu alegou que estava passando mal e precisou ser internado. Não se sabe se o problema às vésperas do julgamento teve relação com a misteriosa morte. A imprensa mundial especula sobre uma possível queima de arquivo. A explicação pode vir depois do resultado da autópsia, que o Vaticano garante que vai divulgar em breve. A pesquisa que mostra como e por que os casais engordam depois do casamento. E detalhes inéditos sobre a jovem golpista que enganou dezenas de pessoas pelo país. São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? O depoimento da jovem que usava a beleza e a internet para aplicar golpes.
Ela fala pela primeira vez sobre os truques que usava para vender produtos importados que os clientes nunca recebiam. Você acha que você já fez isso com quantas pessoas no Brasil? Mitos e verdades da alimentação. Conheça os poderes da dupla salsinha e cebolinha. O polêmico coentro. E os primos Dil e erva doce. Aprenda tudo sobre as ervas e coloque mais sabor nas refeições. Uma viagem à terra do milho gigante. Aqui no sítio do Seu Domingo, os pés têm em média 3, 4 metros de altura. Mas veja este aqui, passa dos 5. E o curioso concurso do milhão. Vence aquele que for maior entre os maiores. Você sempre achou que casar engorda? Aqui, O Domingo Espetacular mostra como a ciência comprovou isso. E até descobriu quantos quilos as pessoas engordam. Você não pode perder, é domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! Veja a seguir, proposta de nova CPMF enfrenta resistência na Câmara, no Senado e até dentro do governo. E na nossa série especial sobre a Jovem Guarda, a voz mais romântica daquelas tardes de domingo. Vieram me contar que você diz que não me quer. A intenção do governo de criar um novo imposto para financiar a saúde provocou um mal-estar entre a presidente Dilma e o vice Michel Temer. Temer se recusou a negociar a nova CPMF. Depois de confirmar a intenção de recriar a CPMF, o ministro da Saúde, Arthur Quiouro, justificou a necessidade de rever o financiamento da saúde, inclusive com a possibilidade da criação de uma contribuição que possa reforçar as ações de saúde dos municípios, nos estados e as que são feitas pelo Ministério da Saúde. Criado em 97 na gestão Fernando Henrique e derrubado pelo Senado em 2007 na administração Lula, o chamado Imposto do Cheque pode retornar no ano que vem de cara nova. A Contribuição Interfederativa da Saúde, CIS, seria dividida entre governo federal, estados e municípios. A alíquota de 0,38% sobre as transações bancárias arrecadaria cerca de 70 bilhões de reais por ano. O dinheiro iria exclusivamente para a saúde. A proposta causou um mal-estar aqui no Planalto. Consultado pela presidente Dilma, Michel Temer se negou a dar apoio por considerar o novo imposto negativo para o governo e para a sociedade. O vice-presidente, responsável pela articulação política, ainda fez um alerta. O Congresso Nacional não deverá aprovar a volta da CPMF. Os presidentes da Câmara e do Senado também não gostaram da ideia, que deve ser incluída no orçamento de 2016. O governo pode enviar a proposta ao Congresso na próxima semana. O retorno do imposto, defendido pela equipe econômica, não tem apoio nem de petistas. Eu vejo muita dificuldade para que essa proposta venha a ser aprovada na Câmara e também no Senado. A bandeira vermelha da conta de luz será menor a partir de setembro. Vai passar de R$ 5,50 para R$ 4,50. A redução foi aprovada hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Uma pesquisa inédita mostra como o brasileiro vê a crise econômica que o país atravessa. O Instituto Paraná Pesquisas perguntou se o eleitor acredita que o Brasil vai sair da crise durante o governo Dilma Rousseff. 51,9% acreditam que não. 37,5% dos entrevistados acham que sim, que o país sai da crise durante o governo Dilma. 10% acham possível e 0,6% dos entrevistados não souberam responder. A outra pergunta feita pelo Instituto foi: o que mais afeta o brasileiro, a crise política ou os escândalos de corrupção? Para 49,2% dos entrevistados, é a crise política. 47,1% acham que são os escândalos de corrupção. 3,7% disseram que nada afeta ou não souberam responder. Foram entrevistadas 2.060 pessoas em 23 estados e no Distrito Federal, entre os dias 24 e 27 de agosto.
O Supremo Tribunal Federal manteve a quebra de sigilo bancário e fiscal do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. O dirigente havia entrado com uma liminar para impedir a divulgação dos dados. A quebra do sigilo foi pedida pelo senador Romário, presidente da CPI do futebol. Do ano passado para cá, a população do Brasil cresceu 0,83%. Somos agora 204 milhões de habitantes, segundo o levantamento do IBGE. São Paulo é o estado mais populoso, com quase 45 milhões de pessoas, ou 22% da população do país. Roraima é o menos populoso, com 505 mil habitantes. E você vai ver a seguir: projeto de um astro de Hollywood ajuda a reconstruir cidade devastada pelo Katrina. E ainda hoje, na última reportagem da nossa série especial sobre a Jovem Guarda, as únicas imagens que restaram do programa que levava a juventude ao delírio. Podia tocar enquanto a Rosemary não parasse de dançar. Dona Oneida e seu Gaspar passaram mais da metade da vida na companhia de uma arara em Goiânia. Mas há 5 dias, os fiscais do Ibama levaram o animal depois de uma denúncia anônima. O puleiro da Rosa está vazio desde segunda-feira, quando um fiscal do meio ambiente levou a arara. Ele entrou, falou que ia pegar a arara porque foi denúncia de vizinho. Dona Oneida tem 79 anos e passou mais da metade da vida com a Rosa por perto. Saudade dela. Ela gostava de tudo. Um arrozinho quente, um cuscuz quente. Seu Gaspar está com Alzheimer e teria piorado desde que a arara foi levada. Tive saudade dela. Além de levar o bicho, o fiscal ainda deixou uma multa de R$5.000 para Dona Oneida pagar. Ela ganha um salário mínimo. Até os vizinhos estão em campanha pela volta da Rosa, a alegria da rua num bairro simples de Goiânia. A gente escutava ela cantar aqui no muro, era muito bom. A Rosa foi trazida para o centro de triagem do Ibama, onde já estão dezenas de outras araras. Ela deve ficar em observação por 30 dias, depois passar por um treinamento para reaprender a voar e, se possível, voltar à natureza, de onde saiu há mais de 40 anos. É um processo de soltura que a gente chama de soltura branda. O animal vai e volta, vai e volta. Ela não vai se adaptar, porque ela não voa, ela já está doméstica, entendeu? No frio, às vezes você tem que botar ela mais para dentro, porque o tempo frio, chuva, ela começa a se tremer. E a gente segue falando lá de Goiânia, onde um guindaste caiu durante a retirada de uma placa de publicidade. Olha só, a cena foi gravada com um telefone celular. O guindaste não suporta o peso da placa e começa a tombar lentamente. Olha, a máquina vai caindo, o caminhão ficou na vertical. O motorista não estava dentro do veículo na hora do acidente. Apesar do susto, nenhum carro foi atingido e ninguém se feriu. A polícia do Rio Grande do Sul concluiu o inquérito que investigou a morte de um jovem de 17 anos em Charqueadas no início desse mês. 9 adultos que já estão presos foram indiciados por homicídio e 7 menores passaram a cumprir medida socioeducativa. Rony Wilson Júnior foi espancado até a morte na saída de uma festa na frente do pai. Em São Paulo, 19 sacos pretos foram colocados no MASP, simbolizando as vítimas da chacina. O protesto era para cobrar a autoria dos crimes. A polícia investiga a participação de PMs no caso. Também em São Paulo, a prefeitura começou a instalar espelhos na ciclovia sob o viaduto conhecido como Minhocão. No último dia 18, um homem de 78 anos morreu atropelado por um ciclista. Ele afirmou que o pilar não permitiu a visualização do pedestre na via. 10 anos depois do furacão Katrina, Nova Orleans ainda tenta se recuperar. Para isso, conta com a ajuda dos músicos da cidade e até de astros de Hollywood. Foi como na música, nota a nota, compasso por compasso, Nova Orleans descobriu aos poucos a força do conjunto. A beleza da harmonia que nasceu pela determinação de se reconstruir. Casas de tons variados hoje abrigam trabalhadores essenciais desta cidade. Don Vap conta que essas casas não estavam aqui antes do furacão Katrina. Elas foram erguidas e financiadas
pela Associação de Músicos da cidade, para garantir um teto a quem oferece ao mundo o que ele mais espera de Nova Orleans. Músico e professor, ele também perdeu tudo com o Katrina. Pela primeira vez na minha vida, entrei na fila da Cruz Vermelha. Foi muito difícil, conta. Red Cross. Dom criou uma fundação para promover shows nos poucos bares abertos e assim pagar algum cachê aos músicos. Nova Orleans contou com gestos assim. Para Burnell Cotlon, a reconstrução começou nessa esquina. Com $4 mil, ele comprou os restos de um edifício. Ele e a mulher Kisha fizeram tudo sozinhos, começando pela barbearia. Encontrei o espaço assim e foi juntando dinheiro para o projeto maior. Há 2 meses, chegou lá, abriu a primeira quitanda do bairro. O pessoal aqui tinha que pegar 3 ônibus para comprar comida, conta. Robert Green vende canecas e camisetas com a foto que tirou ao lado de alguém muito conhecido, aqui e no resto do mundo. Brad Pitt é meu vizinho distante, brinca. He's a faraway neighbor now. Robert não conseguiu fugir antes do Katrina chegar. Quando a água invadiu a cidade, ele teve apenas 12 minutos para levar a família ao sótão, quebrar o telhado e torcer para a água parar de subir. Minha mãe não resistiu depois de horas debaixo do sol. Quando a água baixou, ele estacionou um trailer no terreno. Foi assim que conheceu o vizinho distante, que planejou em Hollywood uma forma de ajudar. A fundação do ator Brad Pitt já construiu 109 casas aqui em Nova Orleans, todas assim, com painel solar que custam em média $150 mil. Quando ficam prontas, elas são doadas aos moradores. Mas existem os críticos, os que não gostam da arquitetura moderna, fora do padrão tradicional da cidade. Qual será o resultado dessa mescla de estilos? Pode nascer aqui uma nova harmonia. Olha, na próxima semana, na novela Os 10 Mandamentos, os egípcios vão começar a pagar pelos atos do soberano Ramsés. Será o início da fase das pragas. E para dar realidade a todas essas cenas, a equipe de efeitos especiais trabalha pesado. Ser rei é pouco. Para Ramsés, ele é o próprio Deus vivo. Os deuses me beneficiaram, certamente, por me considerarem um deles. Nunca foram erguidos tantos monumentos, nunca os hebreus sofreram tanto como agora. Atendendo ao chamado divino, Moisés retorna ao Egito para libertar o povo escravizado. Diante da resistência de Ramsés, Deus envia pelas mãos do profeta mudanças climáticas, infestação de insetos, mortes de animais, doenças. São 10 pragas. A primeira, a água que vira sangue. Pelos deuses. Uma missão para a equipe de efeitos especiais. E quem tem dado o sangue por essa novela é a Sueli. Ela é que é a mulher do sangue. Na verdade, é ela que fabrica o sangue. Você dilui na água assim, olha só. Aqui parece ficar mais raso. E ele é bem parecido com o sangue humano mesmo, tá vendo? Ele é grosso e escuro. Nessas horas, ser mulher de Faraó não é para qualquer um. Camila Rodrigues, a Nefertari, ainda tem que encarar cada bicho. Tranquilo, elas são enormes e fofas e geladas também. As rãs bíblicas são representadas por 5 dessas estrelas do mundo anfíbio. Essas aqui são da espécie rã touro, criadas em cativeiro. E elas são bem mansinhas, viu? Mas vão apavorar o Egito. Depois de gravadas as cenas com os bichos de verdade, é hora da multiplicação. E esse fenômeno acontece aqui, na sala de efeitos visuais. 5 viram milhões. Colocamos alguns rãs verdadeiros na cena e depois com a computação gráfica e com 3D nós começamos a multiplicar. Rãs, gafanhotos, cavalos nascem nos computadores do REC 9. Uma invasão de sapo não é uma coisa que se vê todos os dias. Então tornar isso verossímil, incrível para o público, eu acho que é o maior desafio.
O procurador-geral Rodrigo Janot pediu o arquivamento do inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre o senador e ex-governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB. O inquérito investigava a suposta ligação de Anastasia com a Operação Lava Jato. Cabe ao ministro Teori Zavascki decidir se arquiva ou não. Veja a seguir, a minha colega Adriana Araújo revela quem era Candinha. Vou dar uma pista, hein? A famosa fofoqueira da Jovem Guarda hoje está com 90 anos. Uma tempestade tropical deixa ao menos 12 mortos na ilha de Dominica, no Caribe. Segundo as autoridades, 20 pessoas estão desaparecidas. A força da água fez essa escola desabar. Chuva e ventos também atingiram a República Dominicana e Porto Rico. A tempestade Érica avança agora em direção aos Estados Unidos, mas, segundo os meteorologistas, ela deve perder força ainda antes de alcançar a Flórida neste domingo. O fim de semana vai ser de sol e com o tempo mais seco, a qualidade do ar volta a piorar. Neste sábado, cidades entre o centro-oeste e o interior do nordeste entram em alerta por causa da baixa umidade. Amanhã, chove entre o norte de Minas Gerais e o litoral nordestino por causa de uma frente fria e ventos úmidos do mar. Pancadas de chuva atingem a área entre o Acre e o oeste do Maranhão. O sol predomina do Rio Grande do Sul ao Ceará. Em Porto Velho, calor com 36 graus. Em São Paulo, esquenta e faz 26. Vai dar praia no litoral da região sudeste. Em Búzios, máxima de 25 no sábado e de 26 no domingo. Em Fortaleza, também faz sol. Amanhã, 30 graus e 31 no domingo. E para quem gosta do frio, a serra também é uma boa opção. Em Campos do Jordão, o sábado amanhece com 7 graus. No domingo, faz 8 graus. Há 50 anos, o Brasil parava na frente da TV para assistir ao programa da Jovem Guarda. No Teatro da Record, jovens cantores se revezavam no palco e levavam a plateia ao delírio. Mas qual a explicação para esse fenômeno? Por que tantas canções se tornaram inesquecíveis? A fórmula desse sucesso você vê agora, em imagens raras, as únicas que restaram daquelas tardes de domingo. Foram apenas 2 anos e meio, mas o que acontecia naquele palco repercute até hoje. Essas imagens foram captadas para um filme de Luiz Sérgio Persson, que nunca foi terminado. São as únicas que restaram do programa Jovem Guarda. Mostram uma alegria contagiante dos novos ídolos. E na plateia, o delírio das fãs. Roberto, Erasmo e Vanderleia comandavam uma festa de arromba no Teatro Record. Não podiam tocar enquanto a Rosemary não parasse de dançar mais. Um grande incêndio no final da década de 60 acabou com todo o arquivo da época e destruiu também o teatro. Mas as lembranças daquelas tardes permanecem vivas na memória e na saudade. Thelma tinha 18 anos e frequentava o teatro quase todos os domingos. Havia fila, havia gritaria, empurra, empurra. Ninguém ficava totalmente sem. Era uma época maravilhosa, né? Eu costumo dizer que, assim, eu tenho um privilégio muito grande, porque a Record foi a Hollywood do Brasil, né? Onde ficava o auditório que atraía multidões, agora funciona uma loja de lustres. Quando estreou o Jovem Guarda, estreou no dia do meu aniversário, o dia que eu fiz 13 anos de idade. Então, eu me dei esse presente. Eu vim e aí eu fiquei do primeiro ao último programa. Eu mentia que eu ia estudar para fazer trabalho de escola e vinha pro programa, até o dia que me mostraram na câmera. Eu cheguei em casa, foi uma bronca danada, né? Num dos poucos áudios que restaram do programa, Erasmo brinca que vai chamar um cantor iniciante. Era só a maior estrela do espetáculo. E ele tem um grande futuro pela frente. Com vocês, João Pedro, o meu amigo Roberto.
Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. O trio mais famoso da Jovem Guarda estava sempre acompanhado de gente animada e talentosa. Muitos ídolos pisaram nesse palco. Brilharam em outros musicais da Record. Era o comecinho da onda do Iê, 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 que nunca passaria. E ao lembrar eu sinto novamente seu perfume envolvente que me aperta o coração. Olha só, os Golden Boys tocando aqui no palco e parece que a Jovem Guarda voltou. Olha aqui, a animação. É tudo de bom! 50 anos, isso é uma eternidade, gente. Mas passa tão rápido as coisas, né? Antônio Aguilar viu o rock chegar ao Brasil ao vivo. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Em Congonhas aguarda-se a chegada de Bill Haley e seus cometas, os reis do rock and roll. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock. Ele foi um pioneiro, um dos primeiros radialistas de São Paulo a divulgar o novo ritmo. Eles me chamavam de divulgador de música americana, de Debi Lloyd, porque era o tipo do programa, né? Que eu pervertia a juventude. Aí eu criei uma frase: juventude feliz e sadia. Até o rei resistiu num primeiro momento. Eu falei: Roberto, você tem que gravar rock. Só pode ajudar se você gravar esse estilo, porque meu programa é nesse estilo. Ele disse: bicho, eu já falava esse, bicho, eu sou cantor romântico, como é que eu posso gravar rock? Falei: o Elvis também canta rock e canta música romântica. Mais tarde, essa mistura se tornaria a fórmula mágica da Jovem Guarda. Rock and roll, sim. Mas sem perder a ternura. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Cantou o amor, cantou tudo. Tudo que a gente podia ter curtido naquela época, a gente curtiu. Só você, meu bem, me fez humilde confessar assim o meu imenso amor. Minha mãe achava que aquilo era um absurdo, ela me levou em médico por causa da Vanderleia. Ela achava que aquele fanatismo era doença. Aí o médico virou pra ela e falou: minha mãe chama Isaura, né? Ela falou: Isaura, até eu que sou mais bobo gosto da Vanderleia. Mas Vandeca teve concorrente no coração desse fã, Martinha. Vieram me contar que você diz que não me quer. E quando a Martinha chegou, a Jovem Guarda já tinha mais de um ano já, né? E aí, primeiro dia que ela cantou, eu me encantei com ela, porque era a parte romântica da história, né? Não ligo e só respondo que eu te amo mesmo assim. A Martinha vive nesse condomínio bonito na região metropolitana de São Paulo já há bastante tempo. E a gente veio até a casa dela, olha essa aqui, para uma sessão nostalgia, para matar saudade dos velhos tempos. E você vai descobrir agora que nessa família não foi só a Martinha que fez sucesso na Jovem Guarda, não. Tem um outro personagem para a gente conhecer. Olha ela aqui, ó. Chegamos, Martinha. Bom, tudo bem? Muito bem-vinda. Obrigada. Eu vou levar vocês para a cozinha. Vamos para Casa de mineiro não se conversa em sala. Conversa na cozinha. Não é? Vamos lá, sou Então mineira vamos, também, vamos para a cozinha. Tudo bem? Tudo bem, você? E eu falei que não tinha só uma famosa nessa família, são duas famosas. Da Jovem Guarda. Por quê, hein? Pois eu fiz parte da Jovem Guarda. Muita gente não se lembra, né? Será que não? Primeiro, Dona Ruth fez papel de mãe. Enquanto a maioria das famílias se apavorava com a chegada do rock, ela perseguiu Roberto Carlos até conseguir levar o rei para casa dela, só para ouvir Martinha cantar.
Eu perguntei, você vem mesmo depois do show? Eu falei, tá bem, na hora que for. Mas ela não acreditou, foi deitar. Demorou muito. Aí quando eu vi um carro chegando, eu fui lá e falei, pode levantar que ele tá chegando aí. Roberto tá na porta. É. Tem uma música dele, que estava fazendo sucesso naquela época, que chama Garota do Baile. Quem não acredita, tem a ver a multidão, que com ela quer dançar. E a reação dele? Ele gostou demais da minha voz, porque ele disse que eu tinha uma voz diferente. E que ele estava precisando de uma voz feminina na Jovem Guarda, que ele só tinha a Wanderleia. Martinha logo ganhou de Roberto um apelido. Fiquei até na hora de entrar no palco, no primeiro dia, não tinha o que falar como apelido, que cada um tinha o seu. Aí, é o melhor produto de Minas, o queijo. Então vai, queijinho de Minas. Queijinho de Minas, bom demais da conta, uai. Agora já virou gorgonzola, né? Aos 17 anos, descobriu o sucesso. Você terminou de cantar e saiu? Embora, Aí uma pessoa me pediu autógrafo na hora que eu não sabia nem como é que fazia pra dar autógrafo. E sabe pra quem foi o primeiro autógrafo? Eu pedi um autógrafo, aí ela disse assim, é pra mim? Eu falei, você, acabei de ver você cantar. Aí ela me deu um autógrafo, né? Foi o primeiro autógrafo da vida dela. E mesmo que você disser que não gosta de mim, meu bem, me respondo que eu te amo mesmo assim. E olha só a revelação, a música que fez a Martinha ficar famosa no mundo inteiro. Você fez a composição da letra e da música no violão. No violão, que dentro não é do o meu banheiro. instrumento, dentro do banheiro. Eu daria minha vida para te esquecer. Hoy daría yo la vida por no verte más. Com essa música, o Queijinho de Minas ganhou o mundo cantando em espanhol e passou 14 anos fazendo turnês internacionais. Na Espanha, o jornal pôs assim, Martinha, um produto tão exportável quanto o café. A mãe coruja também faz questão de lembrar outro atributo da filha. Que história era essa das pernas? Vamos contar isso. As pernas da Jovem Guarda. Perna tem a Martinha. E tinha mesmo, dona Ruth? Era assim de parar o trânsito? Era muito. Ela ainda tem, mas era muito bonita as pernas dela. Bem feitas. Caprichei. Caprichou, né? Elas me contam que naquela época, para não decepcionar os fãs, os ídolos da Jovem Guarda namoravam escondido. E aí, a dona Ruth entra em cena, sem nunca pisar no palco, fazendo uma pontinha. Ela foi a Candinha da Jovem Guarda. A Candinha vive a falar de mim tudo. Diz que eu sou louco, esquisito e cabeludo. O Roberto estava lá no palco levando o programa, eu dizia, Roberto... Ele já se assustava com esse Roberto, ele já... Você foi visto, né? Você foi visto em tal lugar. Para quem que você fez essa música? Ah, quando tiver uma música mais romântica, a senhora queria saber para quem aí que era. tinha que explorar esse lado, né? A Candinha era curiosa? Tinha que ser. A função da dona Ruth era colocar uma pimentinha no ar. A senhora inventava umas coisinhas também. Picantezinha. E para isso, ela leva jeito, até hoje. Ela está namorando um italiano. A dona Candinha é um sucesso. Ela não consegue a língua. Adorei. Mas a Candinha quer falar. Eu quero falar também, só quero agradecer a todos os artistas e fãs que me ajudaram a contar essas histórias lindas da Jovem Guarda aqui, foi emocionante. O Jornal da Record de hoje termina aqui, você pode rever esta edição na íntegra no R7 Play. E agora fique com a Super Tela, obrigada pela sua companhia. Tchau. Boa noite.